Oração de abertura, estudo de Gênesis 39. Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos em Tua presença com humildade e gratidão, reconhecendo que Tua palavra é viva, poderosa e transformadora. Hoje, ao mergulharmos no capítulo 39 de Gênesis, pedimos que Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações. Que possamos aprender com a vida de José, sua fidelidade em meio às provações e sua confiança inabalável em Ti. Ensina-nos, Senhor, a permanecer firmes diante das tentações, a confiar em Teus planos mesmo quando não compreendemos as circunstâncias e a acreditar que Tua presença nos sustenta em cada momento. Que esta reflexão fortaleça a nossa fé, nos aproxime mais de Ti e nos inspire a viver segundo Tua vontade. Abençoa cada pessoa aqui presente, para que esta palavra traga consolo, encorajamento e direção para nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. 2 E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 3 Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. 4 José achou graça em seus olhos, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. 5 E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. 6 E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte, e de semblante. 7 E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José, e disse, deita-te comigo. 8 Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. 9 Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher, como pois faria eu tamanha maldade, e pecaria contra Deus? 10 E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela, e estar com ela. 11 Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. 12 E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. 13 E aconteceu que, vendo ela que deixara a sua roupa em sua mão, e fugira para fora. 14 Chamou aos homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo, vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. 15 E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua roupa comigo, e fugiu, e saiu para fora. 16 E ela pôs a sua roupa perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. 17 Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo, veio a mim o servo hebreu, que nos trouxeste, para escarnecer de mim. 18 E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou a sua roupa comigo, e fugiu para fora. 19 E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo, conforme a estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. 20 E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, assim esteve ali na casa do cárcere. 21 O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. 22 E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. 23 E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Estudo bíblico completo, Gênesis 39. Introdução. O capítulo 39 de Gênesis narra a história de José no Egito, sua fidelidade a Deus, suas provações e a injustiça que sofreu ao ser acusado falsamente pela esposa de Potifar. No entanto, mesmo na adversidade, Deus estava com ele e o fez prosperar. Este capítulo nos ensina sobre fidelidade, integridade e confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Versículo por versículo com ensinamentos.
Versículos 1, 2, Deus estava com José. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Ensinamento: mesmo escravizado em uma terra estrangeira, Deus estava com José. Isso nos mostra que nossa prosperidade não depende apenas de onde estamos, mas de quem está conosco. A presença de Deus faz toda a diferença. Versículo 3: a bênção de Deus é visível. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Ensinamento: quando vivemos uma vida de integridade, a bênção de Deus se torna visível até para aqueles que não creem nele. José não precisou se promover, suas ações mostraram que Deus estava com ele. Versículos 4, 6, José é promovido. José achou graça aos olhos dele, e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou em sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, e não sabia de nada do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Ensinamento: Deus nos eleva quando somos fiéis no pouco. José começou como servo, mas sua dedicação e fidelidade o levaram a uma posição de confiança. Isso nos ensina que, mesmo em situações difíceis, devemos dar o nosso melhor, pois Deus honra aqueles que o servem com diligência. Versículos 7, 9, a tentação da esposa de Potifar. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José, e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher de seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há comigo em casa, e entregou em minha mão tudo o que tem, e ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? Ensinamento: José compreendia que o pecado não era apenas contra Potifar, mas contra Deus. Esse versículo nos ensina que devemos ter um compromisso com a santidade e fugir das tentações, pois nossa fidelidade é, acima de tudo, para com o Senhor. Versículos 10 de dezembro, fugindo da tentação. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu, num certo dia, que veio ele à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela o pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua roupa na mão dela, e fugiu para fora. Ensinamento: José não tentou negociar com o pecado, ele simplesmente fugiu. Isso nos ensina que a melhor maneira de lidar com tentações persistentes é evitá-las e nos afastarmos delas o mais rápido possível. Versículos 13, 18, a falsa acusação. E aconteceu que, vendo ela que deixará sua roupa em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa, e falou-lhes, dizendo: vede, trouxe-nos um homem hebreu para nos insultar, veio a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que levantava a minha voz e gritava, deixou sua roupa comigo, e fugiu para fora. Ela pôs a roupa de José junto de si, até que seu senhor voltou para casa. Então lhe falou conforme estas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Quando, porém, levantei minha voz e gritei, ele deixou sua roupa comigo e fugiu para fora. Ensinamento: nem sempre fazer o certo nos livra de consequências ruins. José foi fiel a Deus e, mesmo assim, sofreu injustamente. Isso nos lembra que a vida cristã pode ter provações, mas Deus vê tudo e no tempo certo nos justificará. Versículos 19, 20, a prisão de José. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Ensinamento: às vezes, podemos ser castigados injustamente, mas isso não significa que Deus nos abandonou. José foi para a prisão, mas Deus estava com ele, mostrando que nossa fé não deve depender das circunstâncias.
Versículos 21-23, Deus continua com José na prisão. O Senhor, porém, estava com José, e lhe foi benigno, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro Mor. O carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não tinha cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Ensinamento: mesmo na prisão, José prosperou porque Deus estava com ele. Isso nos ensina que, independentemente das circunstâncias, quando Deus está ao nosso lado, Ele transforma até os momentos mais difíceis em oportunidades de crescimento e favor. Conclusão. O capítulo 39 de Gênesis nos ensina grandes lições. 1. Deus está conosco em qualquer situação, seja na casa de Potifar ou na prisão, José nunca esteve sozinho. 2. A fidelidade a Deus é mais importante que as circunstâncias. José escolheu agradar a Deus em vez de ceder ao pecado. 3. Podemos sofrer injustamente, mas Deus nos justificará no tempo certo. A acusação contra José era falsa, mas Deus usou até a prisão para cumprir seus propósitos. 4. A verdadeira prosperidade vem de Deus. O sucesso de José não veio de seu esforço apenas, mas da presença do Senhor com ele. Que possamos aplicar esses princípios em nossa vida, confiando que Deus está no controle e sempre nos conduzirá para o seu propósito. Oração de encerramento, estudo de Gênesis 39. Senhor Deus Todo-Poderoso, terminamos este estudo com o coração cheio de gratidão por Tua palavra viva e transformadora. Hoje aprendemos com a vida de José que, independentemente das circunstâncias, o mais importante é a Tua presença em nós. Pai, nos ensina a sermos fiéis como José foi, a permanecermos íntegros mesmo diante das tentações, a confiarmos em Ti mesmo quando formos injustiçados e a crermos que o Senhor tem um propósito maior para cada prova que enfrentamos. Ajuda-nos a lembrar que nossa verdadeira prosperidade não está nas coisas deste mundo, mas em viver segundo a Tua vontade. Fortalece-nos para que, como José, possamos brilhar onde quer que estejamos, seja no tempo da honra ou no tempo da humilhação, pois sabemos que o Senhor está sempre conosco. Sustenta-nos com Tua graça e usa nossas vidas para glorificar Teu nome. Que essa palavra frutifique em nosso coração e nos transforme a cada dia. Obrigado, Senhor, por nos ensinar e nos guiar. Confiamos em Ti e Te entregamos tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Apoie o nosso canal. Se você tem sido tocado pela nossa mensagem, considere fazer uma doação através do LivePix. Como funciona? Com o LivePix, você pode enviar sua doação e deixar uma mensagem especial. Nela, você pode fazer uma sugestão de vídeo ou, se desejar que a sua mensagem apareça no próximo vídeo, é só escrever "Quero que a minha mensagem apareça no próximo vídeo". Sua contribuição faz toda a diferença e nos ajuda a espalhar a palavra. Junte-se a nós. Clique no link na descrição e faça a sua doação. Cada apoio conta. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.